Fala, moçada, beleza? Eu quero conversar com você, meu amigo, minha amiga, a respeito do concurso para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. O edital fora publicado e traz algumas particularidades. E são justamente essas particularidades, mais especificamente aquelas que dizem respeito ao conhecimento específico, que eu vou abordar com você, além de outros temas relevantes, obviamente. Então, vamos juntos? Joga na tela aí, Batatinha! Beleza? Olha lá, é você com o Milhomem no saque para a análise do edital da PCDF. Qual a banca examinadora? Banca examinadora? CESP-CEBRASP. Você sabe que o CESP-CEBRASP tem por característica apresentar questões que sejam questões de dupla escolha, não é múltipla escolha. Você vai marcar certo ou errado. É um juízo binário, beleza? 50% de chance de acertar. Por outro lado, também 50% de chance de errar. Se você já acompanha o Milhomem, sabe que reiteradamente eu recomendo a resolução de questões como forma de aprendizado efetivo do conhecimento estudado por meio de livros ou estudado por meio de videoaulas. Então, é importante que você, ao longo da sua preparação para o concurso de escrivão da Polícia Civil do DF, utilize essa estratégia realizando a resolução de questões ao longo do seu estudo até a data da prova. Então, CESP-CEBRASP, certo ou errado? Os últimos concursos para a Polícia Civil que foram promovidos pelo CESP-CEBRASP, mais especificamente da Polícia Civil do Maranhão em 2018, ela fugiu um pouco da regra, porque trazia múltiplas escolhas, alternativas de A a E. Não é o caso agora, porque o edital expressamente faz alusão à questão e à resposta certo e errado. Estamos entendidos? Massa, joga na tela aí, Batata. Beleza, garoto? Quais são as etapas do concurso? O concurso é dividido em duas etapas. A primeira delas, a etapa de provas, e a segunda, em caso de aprovação na primeira etapa, é o curso de formação junto à Academia de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. As provas, nós vamos ver já na sequência, são em número de 7. Obviamente, são aquelas que buscam examinar o conteúdo estudado e o seu conhecimento a respeito das matérias gerais e específicas, mas também trazem uma análise da capacidade psicológica para o desenvolvimento da função psicotécnico, uma análise da capacidade física por meio do TAF, o exame médico, dentre outras. Então, vamos dar uma olhada. Joga na tela aí, Batata. Olha lá. São 7 as provas da primeira etapa do concurso para escrivão na Polícia Civil do DF. Provas objetivas, prova discursiva, prova de digitação, prova de avaliação médica, prova de TAF, prova de psicotécnico e prova de sindicância. Na realidade, prova mesmo com essa denominação, só a prova objetiva e a prova discursiva. Prova objetiva, questões de marcar certo ou errado com conteúdo de matérias gerais e específicas previstas no edital. E as demais? As demais nós vamos falar sobre elas agora. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá, a primeira que merece a sua atenção é a prova de digitação. Qual é a função exercida pelo escrivão numa delegacia de polícia? O escrivão é o servidor público responsável por recolher e traduzir para o papel, digamos assim, reduzir a termo, é o termo juridicamente utilizado pelo legislador, as versões a respeito do crime trazidos pelas mais diversas pessoas. As versões da vítima, das testemunhas, dos policiais condutores do auto de prisão em flagrante, que levam ao conhecimento da autoridade policial a prática delitiva. Cabe ao escrivão, portanto, traduzir, transportar esse conhecimento que lhe chega por via oral, não é isso? Em forma escrita, já que você sabe, a forma de realização da investigação policial se dá por meio do inquérito, que tem como característica ser escrito por excelência. É um procedimento de natureza inquisitiva, beleza? É isso aí, joga na tela, Batatinha.
Bom, além da prova de digitação, ainda há a avaliação médica e o TAF. Cuidam-se de exames complementares que visam constatar ou não a presença de requisitos físicos necessários e suficientes para a realização da atividade policial. É claro que o escrivão de polícia, ele tem uma atuação eminentemente cartorária, ou seja, ele trabalha no interior da delegacia de polícia, mas sempre que for acionado e houver a necessidade, o escrivão de polícia comporá equipes policiais para a realização de diligências, tendo o mesmo distintivo e o mesmo porte de arma que é conferido aos agentes de polícia e delegados de polícia. É policial como qualquer outro, daí porque a necessidade de se verificar se o candidato ou a candidata tem as condições físicas necessárias para o exercício desta tão importante função pública, tá bom? Joga na tela aí, Batatinha. Boa, profs. Que mais? Além disso, o psicotécnico e a sindicância. O exame psicotécnico, o exame realizado por uma psicóloga, visa identificar no candidato ou na candidata a presença daquelas condições psicológicas que dão ensejo à realização a contento da atividade funcional. Ou seja, a intenção é verificar se a pessoa, o candidato ou a candidata, não é dotada ou dotado de algum tipo de transtorno psicopatológico que vai trazer um perigo quando se colocar uma arma na mão desse candidato ou dessa candidata. Um dos principais aspectos da atividade policial é a necessidade de proteção da população e de que todos os policiais integrantes de uma equipe tenham confiança um no outro. Daí porque essa necessidade de análise da chamada rigidez mental no psicotécnico e da rigidez física na avaliação médica e no TAF. E por fim, nós teremos a sindicância. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá, a sindicância está aqui por última. O que é a sindicância, hein, profs? Vem cá comigo na 2, Batatinha. A sindicância é um exame, uma análise de natureza retroativa que visa analisar a vida pregressa do cidadão. Basicamente, vai se examinar as redes sociais abertas do candidato ou da candidata. Há a possibilidade de entrevista de vizinhos, bem como de ex-empregadores do candidato ou da candidata, a fim de saber qual é o seu histórico de vida. Você sabe que a polícia exerce uma função extremamente importante e tem, obviamente, como função primordial a análise da presença de elementos que possam trazer eventual responsabilidade penal a suspeitos. E é, por esta razão, também extremamente arriscada a admissão de qualquer pessoa no seio da Polícia Civil. E o crime organizado, você certamente tem consciência disso, busca infiltrar-se no Estado a fim de utilizar o Estado para realizar a sua atividade criminosa. Essa é a importância da análise da vida pregressa, da realização da sindicância, porque vai se tentar separar o joio do trigo, verificar com quem se está lidando, se o candidato ou a candidata tem a chamada rigidez moral, as condições éticas necessárias para o exercício da função policial e dessa forma barrar a infiltração de agentes criminosos no interior da polícia. Questão de inteligência, que uma vez você integrando os quadros da Polícia Civil do DF, vai ser devidamente instruído a fim de evitar tentativas de cooptação da criminalidade organizada e de infiltração da criminalidade organizada nos seios dos órgãos de Estado. Beleza? Joga na tela aí, Batatinha. Boa, profs. Qual o requisito, hein, professor, para que se possa fazer o concurso para escrivão da Polícia Civil do DF? O requisito é esse aí: diploma de graduação em qualquer área de formação. Basta que você, meu amigo, minha amiga, candidato ao concurso para escrivão da PCDF, tenha um diploma emitido por instituição de ensino superior devidamente credenciada no MEC, médico, dentista, veterinário, biólogo, advogado, sociólogo, antropólogo, engenheiro, geógrafo, químico, professor de educação física, quem fez secretariado executivo, qualquer curso
contanto que expedido por universidade, centro universitário, faculdade, instituição de ensino superior, contanto que credenciado junto ao MEC, ao Ministério da Educação, poderá, obviamente, prestar o concurso para escrivão da Polícia Civil do DF. Agora, eu quero conversar com você a respeito da provável data da prova. Por que provável, professor? O edital traz uma data, mas essa data, obviamente, está sujeita à análise de circunstâncias, como, por exemplo, questões de força maior, caso fortuito, ou qualquer outra situação imperiosa que possibilite esse adiamento. Mas, se correr tudo bem, sabe quando é que você vai ser cobrado no seu conhecimento? Joga na tela aí, batatinha. Vai ser cobrado no dia 15 de março de 2020. 15 de março de 2020. Você, obviamente, vai aproveitar as festividades de final de ano para estudar bastante, colocar a matéria em dia, dá tempo de parar para ceiar junto com a família no Natal, dá tempo de tomar uma flute de champanhe no Ano Novo, mas entre a ceia de Natal, a flute de champanhe, o estudo, eu tenho absoluta certeza, ocupará a totalidade do seu tempo. Não se esquecendo, obviamente, da necessidade da preparação física simultânea para o TAF. Eu já falei para você e repito, o TAF deve ser preparado não após a notícia da aprovação na primeira fase do concurso, mas sim desde já, com o início dos seus estudos, a fim de que você não seja surpreendido negativamente com uma reprovação no teste de aptidão física. Já pensou? Começa então a fazer barras, abdominais, meios sugados, correr na pista de 400 metros para que você já se habitue. Familiarize-se com as exigências físicas do seu TAF, do seu teste de aptidão física. Procure um profissional de educação física que possa orientá-la de forma adequada, tá bom? Muito bem, joga na tela aí, profs, porque agora eu quero conversar com você a respeito do conteúdo específico que será cobrado na prova. Você terá matérias gerais, como por exemplo a Lei Orgânica do Distrito Federal, o Regimento da Polícia Civil do DF, inglês, que foi uma surpresa para muitos candidatos, mas você também terá matérias específicas e eu quero dar atenção especial a elas. Joga na tela aí, batatinha. Olha lá. Serão matérias específicas cobradas no concurso para escrivão da Polícia Civil do DF. Direito Constitucional, Direito Penal, Processo Penal, Direitos Humanos, Informática, Matemática e Raciocínio Lógico. Vem cá comigo na 2, batatinha. Bom, tradicionalmente, os concursos para a polícia cobram uma vasta gama de assuntos em direito penal e processo penal. Não é o caso do concurso para escrivão da Polícia Civil do DF. Pois é isso mesmo. Então, se você já vem estudando direito penal, processo penal há algum tempo, talvez alguns dos assuntos que você já estudara não lhe serão cobrados. É a oportunidade que você tem de rever aqueles assuntos que já foram estudados e que constam do edital e começar a estudar aqueles que ainda não foram estudados e igualmente estão previstos no edital. A intenção é pegar na sua mão e mostrar para você, olha, o que precisa ser estudado é isso, esquece aquilo outro que não se encontra previsto no edital. E a gente vai fazer isso agora. Joga na tela aí, batata. Olha lá, direito penal. Em direito penal, você vai ter os seguintes temas, conteúdos cobrados na sua prova. A teoria da norma penal, ou seja, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, a retroatividade. Que mais? Espera aí, rapaz. Os princípios, a contagem de prazo. Então você tem que saber o que é sucessão de leis penais no tempo, a aplicação do princípio da territorialidade, a ubiquidade, a retroatividade da lei revogadora mais benéfica, dentre outros assuntos, além da contagem do prazo nos moldes do artigo 10 do Código Penal. E a grande surpresa, a grande novidade não cairá teoria do crime no concurso para escrivão da Polícia Civil do DF. Em outras palavras, você não será cobrado quanto à tipicidade,
ilicitude, culpabilidade, nem da punibilidade do crime na sua prova, no seu concurso. Então, basicamente, o que há a ser estudado na parte geral do Código Penal vai dos artigos 1º a 12 do Código Penal. Artigos 1º a 12 na parte geral. Por quê? A partir do artigo 13 já se fala em relação de causalidade, e relação de causalidade guarda relação com a teoria do crime. Fica ligado, joga na tela aí, Batatinha, que eu quero chamar a atenção do meu amigo, da minha amiga, em relação a essa questão. Vou até utilizar a canetinha chamadora de atenção do milhomem. Tá aqui, ó. Não cai a teoria do crime. Teoria do crime não será cobrada. O examinador não vai querer saber se você tem o domínio do conceito analítico do crime como fato típico, ilícito e antijurídico. Mas, embora não caia a teoria do crime, cai, obviamente, a parte especial do Código. Por quê? Serão cobrados aqueles crimes que integram de forma mais frequente a estatística criminal, a mancha criminal. Então serão cobrados os crimes contra a vida, contra o patrimônio, contra a administração pública. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Serão cobrados na prova para escrivão da Polícia Civil do DF os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a administração pública e, olha só, esse último termo aqui, os princípios constitucionais. Então, é importantíssimo, relevantíssimo que você saiba, conheça quais são os princípios constitucionais aplicáveis no direito penal brasileiro. Princípio da legalidade, que encontra previsão constitucional e legal. Mas você sabe também que o CESP-CEBRASP, ele reiteradamente cobra jurisprudência nas suas provas. Aliás, a banca é conhecida por cobrar jurisprudência nas suas provas. Então é importante que você saiba qual a interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação aos princípios constitucionais aplicáveis no direito penal. Beleza? Vamos falar agora sobre processo penal. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Processo penal. O que será cobrado na prova de processo penal, professor? Na prova de processo penal serão cobrados os seguintes temas: a teoria da norma processual penal, a sua aplicação, princípios. Vamos falar sobre imediatidade da aplicação da norma processual penal, aquela que, uma vez sendo revogada por outra norma processual penal, não gera necessidade de repetição dos atos processuais já realizados. Mas há também a necessidade de que você conheça o conceito de norma processual penal mista ou heterotópica, aquele que tem conteúdo de direito processual e conteúdo de direito material, aplicando-se a regra do artigo 2º, parágrafo único do parágrafo 1º do Código Penal, possibilitando-se a retroação da norma revogadora quando mais benéfica para o acusado, além de outros temas interessantes. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Além da teoria da norma processual penal, serão cobrados especificamente os seguintes conteúdos de processo penal que, obviamente, são muito importantes. Primeiro deles, o inquérito policial, depois a prisão e a liberdade provisória. Inquérito policial é matéria de conhecimento inafastável do escrivão, haja vista tratar-se do seu instrumento de trabalho. Além disso, a prisão e a liberdade provisória, as medidas cautelares que incidem sobre a pessoa e que importam eventualmente na prisão ou mesmo em restrição de direitos, também serão cobradas na sua prova. Falaremos sobre prisão e liberdade provisória. Você estudará prisão e liberdade provisória para alcançar a tão sonhada aprovação no concurso para escrivão da PCDF. E da mesma forma que em direito penal, em processo penal serão cobrados os princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio da proibição da utilização da prova ilícita no processo penal, além dos relevantíssimos princípios da ampla defesa e do contraditório. E eu reitero em processo penal aquilo que eu falei a respeito de direito penal. É importante que você saiba
a interpretação dos tribunais superiores, do STF, do STJ, acerca dos princípios constitucionais, processuais, penais, que certamente lhe serão cobrados na prova. Mas o examinador também cobrará tema que faz parte da legislação extravagante. Está aqui por último, ó, joga na tela, Batatinha. É a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Vem cá comigo na 2, Batatinha. A Lei número 9.099/95 adota um procedimento para apuração dos crimes que é diferente do Código de Processo Penal. É o chamado procedimento sumaríssimo, onde se admite que o Ministério Público deixe de ajuizar a ação penal diante de um acordo, de uma negociação processual com a pessoa acusada da prática de crime de menor potencial ofensivo. São particularidades da Lei número 9.099/95 que você necessariamente deve estudar, beleza? Vem cá comigo na tela, Batata. Olha o Milhomem aí. Se você ainda não segue o Milhomem nas redes sociais, não perca a oportunidade, @prof.flaviomilhomem. Não deixe, inclusive, de subscrever o canal do professor Flávio Milhomem no YouTube. Conteúdo semanalmente atualizado para você, minha amiga, meu amigo em direito penal, processo penal e outros temas atinentes ao direito criminal como um todo, que são periodicamente atualizados, analisados, jurisprudência, inovação legislativa, muito conteúdo que certamente será útil para você que vai fazer o concurso para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Se você tem dúvidas, quer algum esclarecimento, precisa de alguma ajuda em relação a como estudar ou o conteúdo que vai ser cobrado, fique à vontade para mandar mensagem em direct nas redes sociais. O professor terá o prazer de responder. Tenha um pouquinho de paciência, me dê aí 48 horas, mas eu respondo normalmente em áudio, para que você não tenha dúvidas a respeito do procedimento que deva adotar. É isso. Certamente nós nos veremos ao longo da sua preparação para o concurso para escrivão da Polícia Civil do DF. E você já sabe, se não sabe, vai saber agora. Se deu certo para mim, vai dar certo para você. Valeu e muito obrigado.